Você já parou para pensar como aquela fatia crocante e dourada de bacon chegou até a sua mesa? Por trás do sabor inconfundível e da aparência apetitosa, existe uma cadeia de produção altamente sofisticada que combina biotecnologia, engenharia de alimentos, controle sanitário e estratégias de mercado. No episódio de hoje do canal A Grande Fábrica, vamos desvendar todo o caminho do bacon, da criação do animal à embalagem nas prateleiras, e explorar a polêmica que intriga consumidores e especialistas. Afinal, bacon faz bem ou mal à saúde? A base de tudo, a produção suína. O bacon, antes de ganhar sua forma defumada e crocante nas prateleiras dos supermercados, começa sua trajetória muito antes, nas fazendas especializadas em suinocultura. Esse setor é responsável por uma fatia expressiva do abastecimento global de carne suína, movimentando bilhões de dólares por ano e sustentando uma cadeia produtiva que envolve desde o pequeno produtor até multinacionais da indústria alimentícia. Para atender às exigências do mercado moderno, a produção de suínos evoluiu para um sistema altamente técnico e controlado. Tudo começa com a escolha criteriosa das raças. Entre as mais utilizadas estão a Duroc, a Yorkshire e a Berkshire, linhagens suínas conhecidas por produzirem carne de excelente qualidade. Essas raças se destacam por sua capacidade genética de desenvolver um bom marmoreio, pequenas infiltrações de gordura entre as fibras musculares que garantem a suculência, o sabor e a maciez à carne, atributos essenciais para a fabricação de um bacon premium. A criação dos animais é minuciosamente planejada. Desde o nascimento, os leitões recebem alimentação balanceada à base de milho, farelo de soja, aminoácidos, vitaminas e sais minerais, com formulações ajustadas para cada fase do crescimento. O objetivo é proporcionar um ganho de peso rápido e saudável, evitando carências nutricionais que poderiam comprometer o desenvolvimento do animal e, consequentemente, a qualidade da carne. O ambiente de criação também desempenha um papel decisivo. Em instalações industriais, os suínos são mantidos em galpões com controle automatizado de temperatura, ventilação, umidade e iluminação, parâmetros que influenciam diretamente o bem-estar dos animais e a eficiência produtiva. Em contrapartida, existem sistemas de produção ao ar livre, geralmente utilizados por produtores menores ou por granjas com certificação de bem-estar animal, onde suínos têm acesso a áreas externas e se movimentam com maior liberdade. Durante o ciclo de engorda, que costuma durar entre 180 a 210 dias, cada animal atinge entre 90 kg e 120 kg, faixa considerada ideal para o abate. Quando esse ponto é alcançado, os suínos são transportados até os frigoríficos. Esse transporte precisa obedecer a normas rigorosas de manejo e bem-estar animal, pois o estresse pré-abate pode causar alterações fisiológicas nos animais que afetam diretamente a qualidade da carne, como o surgimento de carne pálida, mole e exudativa, indesejável para a produção de produtos curados como o bacon. Ao chegar ao frigorífico, cada lote de animais é submetido à inspeção veterinária ante-mortem, conduzida por órgãos oficiais como o Serviço de Inspeção Federal. Apenas os animais que apresentam boas condições sanitárias são autorizados a seguir para o processamento industrial. Esse é o primeiro filtro de uma longa cadeia de controle que garantirá um bacon seguro, padronizado e de alta qualidade. Seleção e inspeção industrial. Com o abate finalizado, tem início uma das fases mais críticas da cadeia de produção do bacon, o processamento industrial. É neste ponto que a matéria-prima bruta, o corpo do suíno, é transformada em cortes específicos, cuidadosamente selecionados para a produção dos diversos derivados da carne suína. Entre eles, a barriga, ou panceta, é o destaque absoluto quando o objetivo é produzir bacon de alta qualidade. Logo após a evisceração, o suíno é dividido em cortes primários, também chamados de cortes primais, que incluem o lombo, o pernil, a paleta e a barriga. A barriga suína, localizada na parte inferior do animal, é particularmente rica em gordura entremeada, um fator essencial para garantir o sabor, a textura e a suculência do bacon.
A separação desse corte é feita com alta precisão, utilizando equipamentos industriais automatizados com sensores, lâminas afiadas e, em muitos casos, operadores especializados que garantem o padrão de corte exigido pela indústria. Entretanto, o simples corte da carne não é suficiente. Para que a barriga esteja apta a entrar no processo de transformação em bacon, ela precisa passar por um rigoroso controle de qualidade. Toda a peça é submetida a inspeções visuais e laboratoriais, conduzidas por profissionais técnicos e veterinários habilitados. Esses procedimentos seguem os protocolos estabelecidos pelo Serviço de Inspeção Federal, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conformidade com normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Durante essa etapa são avaliados diversos aspectos da carne, como coloração, firmeza, presença de hematomas, textura da gordura e sinais de contaminação por micro-organismos ou substâncias químicas. Caso qualquer anormalidade seja identificada, a peça é automaticamente descartada ou redirecionada para outros fins, como produção de ração animal ou descarte sanitário, de acordo com o risco apresentado. As barrigas aprovadas seguem então para câmaras frias com temperatura controlada entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, onde são mantidas até o início do processamento seguinte. Esse intervalo refrigerado garante a integridade microbiológica da carne, evitando a proliferação de bactérias e assegurando que a peça esteja nas condições ideais para o manuseio industrial. Antes de seguir para a cura, as peças são submetidas a um processo de padronização. Nesse estágio, as barrigas são aparadas manualmente ou por máquinas especializadas, que retiram excessos de gordura, uniformizam o tamanho e moldam o corte de forma a atender aos critérios de produção. Esse padrão é essencial para garantir que todas as peças passem de forma eficiente pelas etapas de cura, defumação e fatiamento, além de conferir ao produto final um aspecto visual mais atrativo e uniforme. Essa combinação de tecnologia, controle sanitário e padronização é o que permite que o bacon industrializado mantenha qualidade constante, segurança alimentar e apresentação padronizada, atributos indispensáveis para conquistar a confiança do consumidor e atender às exigências dos mercados nacionais e internacionais. A cura, sabor e preservação química. Ao longo da história da humanidade, poucas técnicas alimentares foram tão duradouras e eficazes quanto a cura de carnes. Milhares de anos antes da invenção da refrigeração, povos antigos já utilizavam o sal como forma de preservar alimentos perecíveis. Hoje, com o avanço da ciência alimentar, esse processo ancestral foi aperfeiçoado e se tornou uma etapa indispensável na fabricação do bacon industrial, garantindo não apenas longevidade ao produto, mas também sabor, cor e segurança microbiológica. No contexto industrial moderno, a cura é aplicada com base em critérios técnicos rigorosos. Sua função vai além da simples conservação. Ela é responsável por transformar a carne crua em um produto com sabor marcante, textura firme e aparência atrativa. Na produção em larga escala, o método mais utilizado é a cura úmida, também chamada de cura em salmoura. Esse processo consiste na aplicação de uma solução líquida composta por água, sal refinado, açúcar, nitrito de sódio, especiarias e, em alguns casos, aromatizantes naturais. Essa salmoura pode ser aplicada de duas formas principais: imersão ou injeção direta. No método por imersão, a barriga suína é submersa em tanques contendo a salmoura, o que permite que os compostos sejam absorvidos lentamente. Já o sistema injetável, o mais comum na indústria moderna, utiliza máquinas com dezenas de agulhas finas, que penetram a carne e distribuem a salmoura de maneira uniforme por toda a peça, acelerando o processo e garantindo resultados consistentes. Entre os ingredientes dessa solução, um dos mais importantes é o nitrito de sódio, um aditivo essencial tanto para a segurança alimentar quanto para a identidade visual e sensorial do bacon.
O nitrito tem a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos perigosos, como a Clostridium botulinum, bactéria responsável pelo botulismo, uma intoxicação alimentar rara, porém extremamente grave. Além disso, esse composto é o responsável por fixar a coloração rosada do bacon curado e por acentuar o sabor característico do produto final. Paralelamente à cura úmida, existe ainda a cura seca, geralmente associada a produções artesanais ou de origem europeia. Nessa técnica, não se utiliza solução líquida. Em vez disso, uma mistura de sal grosso, açúcar e especiarias naturais, como pimenta do reino, louro, alho em pó e páprica, é aplicada diretamente sobre a superfície da carne. As peças são então armazenadas em câmaras climatizadas, com controle de temperatura e umidade, onde permanecem por dias ou até semanas, dependendo do perfil desejado. O resultado é um bacon com um sabor mais intenso, textura mais firme e aroma mais pronunciado. No entanto, o tempo de preparo mais longo e a necessidade de cuidados constantes tornam esse método menos viável para a produção industrial em larga escala. Independentemente do método escolhido, o processo de cura está sujeito a uma série de regulamentações sanitárias e critérios técnicos rígidos. No Brasil, o setor é regido por normas como o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal e por diversas instruções normativas do Ministério da Agricultura, que determinam limites específicos para componentes como sal, nitrito e pH da carne. As empresas devem registrar e monitorar tempo de exposição, temperatura ambiente, concentração da salmoura e condições microbiológicas durante toda a etapa. Laboratórios, dentro das próprias indústrias, são responsáveis por acompanhar e documentar esses parâmetros. Isso assegura que o bacon curado esteja em conformidade com os padrões nacionais e internacionais de segurança alimentar e, ao mesmo tempo, atenda às expectativas de sabor e textura exigidas pelo consumidor. Assim, a cura se mantém como um elo entre o passado e o presente, uma técnica ancestral que, mesmo envolta em tradição, se reinventa constantemente para atender às demandas do mundo moderno, sem abrir mão do sabor inconfundível que fez do bacon um dos alimentos mais populares do planeta. Defumação e identidade sensorial. Se a cura é o coração do processo de conservação do bacon, a defumação é sua alma. É nesta etapa que o bacon adquire sua identidade sensorial única, aquela combinação inconfundível de aroma amadeado, cor âmbar e sabor levemente adocicado que o tornou um ícone gastronômico mundial. Mais do que um simples acabamento, a defumação representa a síntese entre tradição, ciência e arte culinária. O princípio da defumação é simples, mas sua execução é altamente técnica. A carne previamente curada é exposta à fumaça gerada pela queima controlada de madeiras específicas. Essa fumaça contém compostos químicos, como fenóis, ácidos, aldeídos e hidrocarbonetos voláteis que interagem com as proteínas e gorduras da carne, conferindo sabor, aroma, cor e até propriedades antimicrobianas. Ao mesmo tempo, a defumação auxilia na preservação do produto e aumenta sua vida útil, atuando como uma segunda barreira contra micro-organismos indesejados. Técnicas de defumação. Na indústria alimentícia, predominam duas técnicas principais: defumação quente e defumação fria. A defumação quente é a mais utilizada nos processos industriais, por ser rápida, segura e eficiente. Ocorre em câmaras especiais onde a temperatura é mantida entre 52 graus Celsius e 65 graus Celsius por um período que varia de 4 a 6 horas. Durante esse tempo, o bacon é submetido simultaneamente à ação da fumaça e ao calor, o que promove um leve cozimento da carne. Esse cozimento parcial reduz ainda mais os riscos microbiológicos, resultando em um produto que pode ser consumido após breve aquecimento, como no preparo em frigideiras, grelhas ou forno de micro-ondas. Já a defumação fria é um processo mais tradicional, comumente usado em produções artesanais e europeias. O bacon é exposto à fumaça em temperaturas mais baixas, geralmente inferiores a 30 graus Celsius, por períodos prolongados que podem chegar a vários dias.
Ao contrário da versão quente, o bacon defumado a frio permanece cru e precisa ser completamente cozido antes de ser consumido. No entanto, essa técnica é valorizada por criar perfis sensoriais mais complexos, com aromas mais penetrantes e camadas de sabor que evoluem com o tempo. Monitoramento e segurança. Apesar de ser um processo natural, a defumação precisa seguir normas de segurança alimentar rígidas. A fumaça gerada contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, compostos potencialmente cancerígenos se presentes em concentrações elevadas. Por isso, parâmetros como tempo de exposição, densidade da fumaça, tipo de madeira, temperatura e ventilação são monitorados continuamente. No Brasil, essas exigências estão regulamentadas por órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece limites para a presença de contaminantes, e pela Portaria número 729 do ano de 1998, que trata especificamente dos riscos associados à fumaça na produção de alimentos. Além disso, tecnologias modernas de defumação, como o uso de fumaça líquida ou sistemas de filtração controlada, vêm sendo adotadas por algumas indústrias como forma de reduzir a presença de contaminantes e otimizar o processo. Em resumo, a defumação não é apenas uma técnica de conservação, mas uma verdadeira alquimia sensorial. É ela que transforma um corte de carne em um produto gastronômico reconhecível ao primeiro aroma e à primeira mordida. E por trás dessa transformação, a engenharia, ciência alimentar e séculos de tradição cuidadosamente preservados. Resfriamento e fatiamento. Após passar pelo processo de defumação, onde adquire aroma, cor e sabor característicos, o bacon ainda precisa enfrentar duas etapas decisivas antes de chegar às prateleiras dos supermercados: o resfriamento controlado e o fatiamento industrial. Essas fases, embora menos visíveis para o consumidor final, são determinantes para garantir a segurança, a estética e a funcionalidade do produto. Túneis de resfriamento. Estabilização térmica. Assim que sai das câmaras de defumação, o bacon ainda apresenta temperatura elevada e textura maleável, o que inviabiliza o manuseio imediato. Por isso, a primeira exigência técnica é o resfriamento rápido e uniforme. Essa etapa ocorre em túneis refrigerados, onde a carne é exposta a correntes de ar frio controlado até atingir uma temperatura inferior a 4 graus Celsius. Faixa considerada segura pelas normas sanitárias brasileiras e internacionais. Esse resfriamento serve a 3 propósitos principais: inibição do crescimento microbiano. Bactérias como Listeria monocytogenes e Salmonella prosperam em temperaturas mais altas. Reduzir rapidamente a temperatura do bacon evita a multiplicação desses micro-organismos. Solidificação da gordura. O bacon é um produto com alto teor de gordura entremeada, e essa gordura precisa estar firme para que a peça possa ser cortada com precisão, sem desmanchar ou grudar. Preparação para o corte automatizado. Lâminas industriais precisam de consistência uniforme na carne para realizar cortes regulares e visualmente atraentes. Para garantir esse resfriamento eficaz, o bacon permanece nos túneis por períodos variáveis, dependendo do tamanho da peça, do teor de gordura e da eficiência térmica do equipamento. Em alguns casos, sensores automatizados monitoram a temperatura interna da carne em tempo real, liberando as peças apenas quando atingem o ponto ideal. Fatiamento industrial. Precisão milimétrica. Com a carne resfriada e estabilizada, inicia-se a etapa de fatiamento, uma das mais importantes do ponto de vista comercial. O bacon, nessa fase, precisa ser transformado em um produto prático, padronizado e pronto para o consumo doméstico ou industrial. Equipamentos automatizados, equipados com lâminas ultrafiadas e sistemas de calibração digital, realizam cortes milimetricamente programados. As espessuras podem variar de acordo com o perfil de mercado e o uso final do produto. Fatias finas, comuns em redes de alimentação rápida, ideais para fritura rápida e textura crocante. Fatias espessas,
utilizadas em cafés coloniais, buffets e redes de hotelaria, oferecem mais suculência e presença visual no prato. Center Cut, versão premium que descarta as extremidades da barriga e prioriza apenas a parte central, considerada mais nobre e uniforme. A polêmica: o bacon faz bem ou mal? Crocante, aromático e saboroso, o bacon conquistou o paladar de milhões ao redor do mundo e é frequentemente associado a refeições prazerosas. No entanto, por trás da popularidade gastronômica, existe uma crescente preocupação da comunidade científica e de órgãos internacionais de saúde pública em relação aos possíveis efeitos nocivos do bacon à saúde humana. A controvérsia gira em torno de 3 elementos principais: gordura saturada, sódio e conservantes químicos. No final, o futuro do bacon será definido não apenas pela indústria, mas por você, consumidor. Cabe a nós equilibrar sabor, consciência e responsabilidade na hora de escolher o que colocamos no prato. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, comente e continue acompanhando A Grande Fábrica.